Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Nosso programa está passando por algumas mudanças. Esta edição será a primeira com captação de áudio profissional, a partir de microfones e uma mesa de som. A qualidade já vai mudar bastante, mas vocês ainda vão perceber algumas variações no áudio. Nós estamos trabalhando para corrigir isso e para trazer um programa com melhor qualidade para você, sócio do sindicato, e para todos os ouvintes. Então, fique com a gente. Hoje nós vamos começar o programa com um exercício de imaginação. A capital do Amazonas, Manaus, é atualmente a 7ª maior cidade do país em população, com pouco mais de 2 milhões de habitantes. Agora, imagine uma fila formada por toda a população de Manaus. Este é o tamanho da fila para se conseguir um benefício no INSS. O tempo de espera pode ser de até 1 ano. São pedidos de aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, benefício de prestação continuada, casos em que um dia conta muito. Para quem lida com isso diariamente, o caos no maior sistema previdenciário do país é uma tragédia anunciada. A situação se agravou em 2019, com milhares de servidores se aposentando e com o aumento no pedido de aposentadorias devido à reforma da Previdência. Ao invés de fazer concurso público para repor o quadro de funcionários, o governo decidiu fazer uso político do caos no INSS e irá convocar 7.000 militares da reserva para atuar na instituição. E para falar sobre isso, a gente conta hoje com a participação da Poliana Campos, que é assistente social do INSS, diretora do Sinsprev, Sindicato dos Servidores em Previdência Social de São Paulo, e da FENASPES, Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores da Saúde, Previdência e Assistência Social. Olá, Poliana, bem-vinda, obrigada por participar. Olá, muito obrigada pelo convite. Poliana, conta pra gente como o INSS chegou a essa situação. Bom, esse caos do INSS ele não vem de hoje, né? É um caos programado, é um caos que já vem de muito tempo e o único responsável é o próprio governo, que não substituiu a mão de obra que ia se aposentando com o decorrer do tempo. E isso é um descaso total, tanto com os servidores do INSS como com a própria população também. O governo ele tem implementado medidas que não resolvem os problemas, como a expulsão da população das agências, para que eles resolvam tudo pelo telefone 135, pela internet, virtualmente, fechamento de agências, então a ordem é fechar 50% das agências no país. Em 2014, o Tribunal de Contas da União já anunciava o colapso do INSS, já recomendava providências devido a essas aposentadorias. Naquela época, o INSS tinha cerca de 39 mil servidores ativos e hoje a gente tem apenas 23 mil servidores e cerca de 1.600 servidores afastados devido ao adoecimento, inclusive por causa das condições de trabalho. O ano passado, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão orientou que o INSS realizasse concurso público para a contratação imediata de 10 mil servidores e mais 9 mil servidores em cadastro reserva nesse concurso, porque esses servidores também, esse número de servidores já podem se aposentar. E a situação só tende a piorar. É importante dizer que no ano passado, o Orçamento Federal foi aprovado no Congresso que previa a contratação de novos servidores por concurso, e isso também não foi feito. Então, todos os governos anteriores, o concurso que teve em 2015 também foi insuficiente, deixaram expirar o prazo de validade do concurso, não contratando mais servidores, e agora vem com essas ideias mirabolantes que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Como os servidores do INSS e os próprios sindicatos também avaliam essa proposta do governo de usar militares para reduzir o tamanho da fila? Bom, a gente acredita que os militares eles não resolvem o problema do INSS, né? 7 mil militares que viriam para o atendimento ao público
É importante dizer que os estagiários já fazem esse atendimento ao público de orientação, de entrega de senha do meu INSS, as informações mais básicas. E os estagiários ganhavam cerca de R$300 e agora vem militares para ganhar mais 30% do que eles já recebem, né? Então, se não tem verba nem para contratar estagiários, porque a portaria 424 impede contratação também de estagiários, determina corte de verbas, mas pode agora gastar mais 30% para agradar a base eleitoral do Bolsonaro. É uma medida paliativa. A gente acredita que podem ser chamados os servidores aposentados do INSS, que já têm conhecimento aprofundado da legislação e de todos os procedimentos. O próprio Ministério Público Federal já entrou com uma liminar pedindo a suspensão da contratação dos militares, porque viola a própria Constituição Federal, porque prevê a contratação dessa única carreira, não realiza concurso público. Eles dizem que a urgência do INSS é de natureza civil e os militares, o objetivo deles é atender às necessidades referentes às Forças Armadas e não às questões civis de uma autarquia. Agora você falou, existia... No último orçamento aprovado pela Câmara, existia a possibilidade de contratação por um novo concurso. O governo dá a explicação de por que não usar essa destinação, por que não convocar esse concurso? Eles dizem que não tem verba, né? Dizem que a emenda constitucional 95 impede investimento nas políticas públicas, não teria verba para fazer concurso. E não tem verba para contratar via concurso, mas tem verba para contratar militares, porque esses 30% a mais no salário deles, no benefício deles, vai sair do INSS. Exatamente, é o próprio órgão que tem que arcar com esses custos. Eu coordenei carreata pro senhor. Eu gritei Bolsonaro 17 enquanto eles estavam debaixo dos seus ar-condicionados. E hoje o senhor trai a tropa dessa maneira. O senhor que cresceu, o senhor que cresceu em cima de nós, em cima dessa desgraça que foi a campanha das Forças Armadas. Agora o senhor nos trai. O senhor faz isso conosco, isso é um absurdo. Dando benefícios a generais. Essa PL nada mais é para que esses generais Essa aí que vocês acabaram de ouvir é a Kelma Costa, presidente da Associação da Bancada Militar de Minas Gerais, em um protesto na Câmara durante a votação da reforma da Previdência dos militares. Poliana, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre como é o trabalho de vocês na análise do pedido de aposentadoria e o que vai representar, qual é o risco que vai representar esse trabalho estar sendo feito por militares ou por pessoas não capacitadas para exercer esse trabalho? Então, a princípio, as informações que a gente tem é que os militares eles viriam para o atendimento ao público, não para análise de benefícios. Mas a gente não tem garantias. Daqui a pouco os militares podem estar assumindo o cargo de chefia, né? E isso pode crescer dentro do Instituto. A análise não só da aposentadoria, mas de todos os benefícios é uma análise muito qualificada. Então, os servidores, para dominarem a legislação e para poderem reconhecer o direito, são meses de aprendizagem, de estudo e às vezes anos, né? Então, colocar pessoas que não têm conhecimento pode trazer grande prejuízo para a população, até nos indeferimentos dos benefícios e dos direitos, né? A gente fala da demora, mas se uma pessoa tiver um benefício indeferido no INSS, a demora pode levar até mais de 2 anos para uma revisão do benefício. Então, o prejuízo para a vida da população é muito grande. É bom dizer que o concurso de 2015, se tiver vontade política, é possível revalidar ele e já chamar os aprovados daquele concurso, porque o prazo seria o mesmo de capacitação desses servidores. O governo diz que os militares chegariam em fevereiro e levariam, né, até abril para estarem sendo capacitados. Por que não revalidar o último concurso? Vocês têm os sindicatos têm alguma estimativa de quantos servidores seriam necessários contratar para minimamente equilibrar o quadro de funcionários e fazer a fila andar com mais rapidez? Então, segundo o próprio Ministério Público Federal, em recomendação ao INSS, a necessidade imediata seriam de 10 mil servidores. Para a gente ver que 7 mil militares nem supre os 10 mil que faltam de servidores, inclusive para análise
e eles nem iriam para análise, né? Então, é muito fácil a gente perceber que isso não resolve o problema. Poliana, assim como a reforma da Previdência, esse desmonte do INSS é parte de um processo de privatização promovido pelo governo. O governo Bolsonaro não nega, já falou por diversas vezes que tem o objetivo de privatizar toda e qualquer estatal do país. Como se dá esse processo no INSS e o que ele representa concretamente para a população? Bom, a gente vê esse plano orquestrado já de muito tempo. Isso vem há muito tempo no sentido de desmontar o serviço, precarizar o serviço, a perda da qualidade do atendimento, todo o esvaziamento do quadro de servidores. Isso vai só precarizando a política pública. Então, quando o trabalhador ele chega no INSS e ele vê um atendimento sem qualidade, ou ele vê essa demora na análise dos seus direitos, ele vai concluir que a política não funciona e talvez até responsabilizar os próprios servidores, né? E a gente vê aí que esse governo ele elege os servidores públicos como inimigos, como privilegiados, o que não é verdade. Então, o desmonte, o esvaziamento, naturalmente vai levando até a população a apoiar uma ideia de privatização e a gente precisa combater isso, né? Combater essa ideia. A política pública é direito, a Previdência Social é direito dos trabalhadores, a gente tem que defender isso, e o INSS é um ensaio. Então, se o governo consegue colocar trabalhadores lá sem concurso público, isso pode avançar para os demais serviços públicos, para as demais políticas públicas, um efeito dominó nesse país. Sim, é importante dizer também, até se você puder falar um pouco mais, a Previdência Social não é só o INSS, né? Ela é muito mais do que isso, tem saúde também. Me explica um pouco mais sobre como é o todo desse sistema. Então, na Constituição Federal, a Previdência Social, junto com a saúde, junto com a própria assistência social, eles compõem o que a gente chama de tripé da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é esse conjunto de políticas públicas para garantir a proteção social do trabalhador, das suas famílias. Tem algumas diferenças, por exemplo, a saúde e a assistência social, elas não são contributivas, o contrário da Previdência Social. O trabalhador ele tem que contribuir para ter o seu direito, mas elas compõem essa seguridade que está sendo duramente atacada pelo governo, né? As políticas públicas num todo estão sendo atacadas, a gente já falou da emenda constitucional 95 que congela os investimentos nas políticas, e a população sente isso na pele diariamente, quando chega na Previdência Social e não tem um direito garantido, chega na saúde, leva 2 anos para conseguir o acesso a um oftalmologista, por exemplo, 1 ano para conseguir, né, o acesso a um exame. Então a população vai sentindo isso na pele, a redução da assistência social, os cortes de direitos, a população vai sentindo diariamente na pele. O Ministério Público do Distrito Federal informou no último dia 16 a abertura de um inquérito civil contra o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para apurar uma possível improbidade administrativa durante a votação da reforma da Previdência. Desde a última semana, circula nas redes sociais um áudio em que a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli revela que o governo comprou votos para aprovação da reforma da Previdência. Infelizmente, o deputado no primeiro mandato ele não tem verba, né? No primeiro ano de mandato. Eu só consegui essa verba e indiquei mais de 5 milhões para a saúde e para o Estado porque houve uma verba suplementar por conta da reforma da Previdência. Então, todos os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência tiveram alguma verba que poderiam tirar de alguns ministérios para poder mandar para algumas cidades. A deputada confirmou que a voz da gravação é dela, mas negou que houve compra de votos. Poliana, o toma lá da cá do governo foi amplamente denunciado pelos movimentos sociais e sindicais durante o processo de votação da reforma da Previdência, e agora esse áudio da deputada Carla Zambelli mais uma vez comprova isso. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito. Bom, isso mostra que a máscara do governo Bolsonaro só vai caindo, né? Ele se elegeu com um discurso de combate à corrupção, ele se elegeu com um discurso
de combater a velha política, mas na prática, todos os dias, as suas ações vão desmascarando e a máscara dele vai caindo. Então, as verbas parlamentares repassadas para os políticos votarem a reforma têm que ser investigado. A população não pode ficar passiva sobre isso. Então, todos os trabalhadores precisam estar organizados, a gente precisa cobrar, a gente precisa ir para cima, porque não é possível que tanta retirada de direitos em troca de toma lá da cá, né, e a gente fique passivo frente a tudo isso. Então a gente tem que, né, se mobilizar e a gente tem que cobrar, tem que ter investigação, se bem que a gente sabe, né, que muitas investigações podem acabar até em pizza, mas a gente não pode, né, aceitar isso passivamente, em silêncio, tanta perda de direitos e a gente vendo, né, essa hipocrisia de combate à velha política. Dia 24 de janeiro é o Dia do Aposentado. Eu queria que você falasse um pouco sobre as ações que os sindicatos vão fazer em razão dessa data. Sim, então, o Sinsprev vai estar aqui em São José dos Campos no ato com a ADMAP e vários sindicatos na frente do INSS de São José dos Campos às 10 horas da manhã e às 14 horas nós estaremos em São Paulo, indo para a superintendência do INSS também em ato, protesto e denúncia contra todo o desmonte de serviços públicos, em defesa da Previdência, da saúde, em defesa de concurso público também. Poliana, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Petrocast e esperamos que a gente possa contar com você também mais vezes. Muito obrigada pelo convite. Estamos aí na luta juntos com todos os trabalhadores. Só a luta muda a vida. E a edição de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por tudo o que acontece aqui no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!